Vamos lá, pessoal? Resolução de questões para mostrar para você as pegadinhas que podem cair na sua prova da OAB com base em questões de provas da OAB anteriores. Meu nome é Licínia Rossi e nós vamos trabalhar aqui durante essa 1 hora algumas questões importantes de temas com uma incidência forte no exame da OAB e qual vai ser a didática que eu escolhi e elegi para essa nossa aula, né? Então, como que eu quis estruturar essa nossa aula, esse nosso encontro? Veja, tem um estudo, e eu uso esse estudo sempre que eu vou resolver questões, quando a prova está muito perto de acontecer. Que é o seguinte, ó, a prova da OAB tem A, B, C, D. Tem 4 alternativas, tá? Nessa altura do campeonato, nós olharmos enunciados ou respostas, melhor dizendo, que não tem nada a ver, ou respostas que o examinador inventou, mas que não existe no mundo jurídico, ou um prazo que é o prazo errado. Não adianta, é um conceito que eu chamo de um conceito lixo, tá? É um conceito que não vai ser útil para você. Então, como que eu vou fazer aqui? Nós vamos olhar o enunciado, olhar das 4 alternativas a correta. Por quê? Porque nós temos 75% de informação errada e apenas 25% de informação certa. Por que, Licínia? Porque tem A, B, C, D. Se tem A, B, C, D, a B, a C e a D estão erradas, é porque eu tenho 75% de informação errada e 25% de informação correta. Então, qual vai ser a minha intenção? Aprofundar o enunciado, aprofundar a correta. Para você, como se fosse uma mala, né? Você enchesse essa mala com um monte de roupa. Roupa são os conceitos certos. Sabe quando você tem que sentar em cima da mala para a mala fechar? É como se fosse isso. Eu vou despejar conteúdo correto, uma ou outra assertiva que tem uma pegadinha considerável e não invenção do legislador, aí eu vou chamar a sua atenção, né, para você identificar isso e aprender a resolver questões de prova. Ok? Olha lá. Começando aqui, tem ali o meu nome, Licínia Rossi, joga lá, tá? E aí o que eu quero? Que vocês me adicionem ali no @LicíniaRossi, que é o meu Instagram, Facebook, enfim. E uma primeira questão que eu separei para a nossa aula de hoje diz respeito à temática da responsabilidade civil do Estado. O que acontece? Antes de eu adentrar nesse tema, quando eu falo de responsabilidade civil do Estado, eu tenho o Estado sendo pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado quando tenha por finalidade a prestação de um serviço público. Muito bem. Quem são essas pessoas? Na maratona, inclusive, eu falei. Quem são? Pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, empresa pública ou sociedade de economia mista que tenha por finalidade a prestação de um serviço público, por exemplo, né? O que acontece? Toda vez que essas entidades tiverem uma conduta esta causadora de um dano, e sempre que houver nexo causal entre a conduta e o dano, entre a conduta e o dano, o Estado vai responder. É o que a gente chama de responsabilidade objetiva do Estado. Então, é o nexo causal que vai mostrar toda essa responsabilidade para a gente. E a teoria adotada no campo da responsabilidade objetiva é a teoria do risco administrativo. E aí, o exame da OAB falou assim, ó, um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu fugir da instituição em que estava internado ao aproveitar um momento em que os servidores de plantão largaram seus postos para acompanhar um jogo de futebol na televisão, tá? Então, jogo de futebol. Então, eles largaram para acompanhar um jogo de futebol. Na fuga, ao pular de um viaduto próximo ao hospital, sofreu uma queda e, em razão dos ferimentos, veio a falecer. Tá, então aqui tem uma situação bem interessante, né, de um probleminha montado. Aí, nesse caso,
Veja, eu tenho uma série de alternativas. E o que acontece? A alternativa D, que foi a alternativa dada como gabarito, diz que o Estado responde pela morte do paciente, garantido o direito de regresso contra os servidores nos casos de dolo ou culpa. Então, por que que vai responder, né? E por que que tem ali o direito de regresso? Eu identifiquei uma conduta dolosa ou culposa e a regra é a nossa responsabilidade objetiva como regra. E em muitos casos, quando eu tenho algum tipo de omissão do Estado, eu posso falar numa eventual responsabilidade subjetiva do Estado. Então, aqui, ó, a letra A falou, o Estado não responde, aqui o Estado responde de forma subjetiva porque não configurado o nexo de causalidade. A justificativa está errada. Então, por que que eu não gosto de olhar essas alternativas e como que eu sempre resolvi questões a minha vida inteira? Eu gosto, quando eu sei que não é uma determinada alternativa, eu risco a alternativa inteira. Porque aí, visualmente, na hora da prova, você consegue achar aquela que você quer e excluir exatamente aquela que você não quer de jeito nenhum, tá? Então, esse é um ponto. Então, e o direito de regresso, ele aparece quando? Quando, depois que o Estado pagou, né, a indenização, vem essa ação regressiva ou direito de regresso que está na parte final do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E ainda, essa temática que sempre cai, a responsabilidade, né? Então, tema bem forte. E diz assim, ó, a fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa uma área em obras, que está interditada pela empresa contratada pelo município para a reforma de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local naquele momento, um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. O pé da Maria. Certo? Ok. Então, ela sofreu um dano a Maria. Tá, e aí? Veja. O que nós temos aqui? Eu quero destacar com vocês uma questão importante que nós encontramos aqui na alternativa C e que é a seguinte, ó, veja. Você tem que prestar atenção que a Maria, quando ela atravessou uma área em obras, essa área estava interditada. Interditada. E a Maria, o que que ela fez? Volta para cá, não coloca agora aqui, só deixa aqui comigo. A Maria, o que que ela fez? Quando a Maria foi atravessar, ela sabia que aquilo estava interditado e ela fez algo que ela não deveria ter feito. Né? Então, quando eu faço algo que eu não deveria ter feito, porque se está interditado, vocês concordam que se algo está interditado, eu vou e avanço aonde está interditado e eu estou desrespeitando algo que eu deveria ter respeitado. E eu, Maria teimosa, fui lá e não fiz aquilo. Porque concorda, se ela não tivesse atravessado, não teria acontecido nada para cair no pé da Maria, não é? Ela não teria sofrido o dano. Então, tem uma situação que existe uma conduta de quem sofreu esse dano, no nosso caso, no nosso problema, a Maria. Existe o dano, né, a conduta, o dano, o nexo causal. Ok, só que nós temos, na teoria da responsabilidade objetiva, que tem esses elementos, conduta, dano e nexo causal, uma situação peculiar. Licínea, que situação peculiar que é essa? Veja, nós temos como regra a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo. Mas existe um instituto chamado culpa concorrente ou problema das concausas. O que é isso? Veja,
Em alguns casos, quando a culpa é exclusiva da vítima, exemplo, Licínia se jogou na frente do carro da administração e sofreu um dano, que perdeu a perna. Se a Licínia se jogou na frente do carro da administração, a culpa foi só minha, o carro da administração estava bonitinho, fazendo tudo certo. Seria culpa exclusiva, o Estado não iria responder. Só que nesse probleminha envolvendo a Maria, nós estamos falando dela que atravessou e também da desatenção dos funcionários. Então, o que fez causar o dano foi o quê? A conjugação de duas condutas. A conduta 1 da Maria, mais, volta para cá, deixa só aqui comigo, mais a desatenção dos funcionários. Eu tenho um mapa mental no meu site, eu estava abrindo aqui para vocês, e olha que legal, falando exatamente dessa ideia, agora pode jogar, que é a ideia vocês vão entrar no Licínia Rossi em mapas mentais, todos esses são sobre responsabilidade e esse é o da culpa concorrente ou problema das concausas. Provado que a vítima participou de algum modo, vítima Maria no nosso exemplo, para o resultado gravoso, exime-se o Estado da obrigação de indenizar na exata proporção dessa participação. Conduta 1 mais conduta 2, que fez com que o dano ocorresse. A jurisprudência entende que, volta para mim, que aí o Estado vai responder por 50%. Por 50% desse dano causado. Qual a alternativa que fala isso? Ó, vários mapas sobre N situações envolvendo responsabilidade. Você seleciona ali a disciplina, o assunto que você quer, e aí tem um monte de mapas, depois vocês podem xeretar e olhar todos esses. Por quê? Porque esse em especial foi a questão da prova, né? Pode ser que caia na sua prova esse, ou esse, ou esse, mas cada mapa eu garanto que é uma questão da sua prova. E aí então, voltando para a nossa questão, aqui a alternativa que trata dessa culpa concorrente ou problema das concausas, que você não vai nunca mais esquecer, é a alternativa C, que diz: a empresa contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. É o caso de culpa concorrente ou problema das concausas. Ok? Joia. O que mais? Uma outra questão sobre responsabilidade. Esse tema, gente, por isso que eu estou dedicando um bom tempo para mostrar para vocês o quanto que cai, né? Então, é bem aquilo que eu mostrei ali dos quadradinhos de cada mapa. Vai cair ou um assunto envolvendo responsabilidade ou outro, mas o fato é, sempre cai, artigo 37, parágrafo 6º. Os assuntos que eu trabalhei com você na maratona, eu trouxe questões para complementar esses assuntos. Então, somando a parte teórica da maratona mais essas questões, eu consegui fechar boa parte desse conteúdo. Olha a questão, o que diz esse no exame 26, olha lá. Em uma movimentada rodovia concedida pela União a uma empresa privada, um veículo particular colidiu com outro. Então, um veículo colidindo com outro. Tá, e daí? Deixando diversos destroços espalhados pela faixa de rolamento. Um dos objetos deixados sobre a pista cortou o pneu de um terceiro automóvel. Então tem o automóvel 1, o 2, e aí cortou o pneu de um terceiro automóvel, causando a colisão deste em uma mureta de proteção. Aqui é drama total, né? Exame da OAB, drama... Bate o carro, fura o pneu do outro, bate na mureta de proteção. Com base no fragmento acima, assinale a alternativa correta. Você sempre, na hora da prova, marque ali o que a prova quer. Ela quer a correta, ela quer a incorreta, o que a prova quer de você. E aí vem ali a alternativa, que diz: a concessionária deve responder objetivamente pelos danos causados com fundamento na teoria do risco administrativo. Por quê? Porque a regra é o risco administrativo. Esse é o nosso nome, né? Teoria da responsabilidade objetiva como regra na modalidade do risco administrativo. Tá, Licínia, mas e daí? Veja, foi o que eu falei para vocês que a gente adota, e só para vocês saberem aí que eu não estou mentindo para vocês, vem
essa teoria da responsabilidade do risco administrativo. Quando eu falo em risco administrativo, é responsabilidade, vem aqui para a lousa, ó, objetiva. Então, nós vamos adotar como regra a responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo, o que significa dizer que, em algumas situações, nós temos excludentes dessa responsabilidade. Por exemplo, culpa exclusiva da vítima. Que aí o Estado não responde, por quê? Porque o Estado não é salvador universal. Ele não vai responder em toda e qualquer situação. Nós não adotamos como regra o risco integral. O risco integral é uma vertente mais radical da responsabilidade objetiva, mas é utilizado apenas e tão somente para alguns casos, como danos decorrentes de manipulação de material bélico, danos nucleares, aí sim eu utilizaria o risco integral. Mas como regra, nós adotamos a teoria da responsabilidade na modalidade do risco administrativo. Próximo tema que nós vamos trabalhar diz respeito à intervenção do Estado na propriedade. Olha só o que diz essa questão. O município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis, os quais ameaçam ruir. Eles vão ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Então, existe uma situação de iminente perigo público a residências e à vida de pessoas. O poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta de seu patrimônio para realizar as medidas de contenção pertinentes. Então, o poder público precisa usar maquinários. Maquinários são bens móveis que ele não tem, certo? Então, ele precisa pegar de alguém, de algum particular, por exemplo, para cuidar dessa situação de iminente perigo público. E aí vem as alternativas. A alternativa que deveria ter sido assinalada é a alternativa A, requisição administrativa. É o nome desse instituto que tem previsão no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, que estabelece que o poder público pode requisitar o quê? Bens móveis ou imóveis, né? Também serviços, do particular, sempre que houver uma situação de iminente perigo público. Essa situação de iminente perigo público foi exatamente a situação descrita pelo nosso problema. Então, a requisição administrativa, ela aparece como uma das formas de intervenção do Estado na propriedade. E, o mais importante, nessa situação de iminente perigo público, só vai existir para o particular indenização se houver dano e essa indenização é também ulterior. Então, no caso de requisição administrativa, a indenização ela é ulterior se houver dano. Tombamento não poderia ser, porque o tombamento serve para proteção do patrimônio histórico e cultural, então, na verdade, não é o objetivo, né? Não quero proteger, nesse caso, patrimônio histórico e cultural, não é o que está previsto ali no Decreto-Lei 25 de 37, nem no artigo 216 da Constituição. Desapropriação não é, né? Eu vou desapropriar uma propriedade em quais casos, né? Que eu vou fazer um procedimento expropriatório, volta para cá, desapropriação. A desapropriação ordinária tem previsão no artigo 5º, inciso 24 do texto constitucional. Eu desaproprio uma propriedade nos casos de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. E aí, desapropriando, existe indenização, uma indenização que é justa, prévia e em dinheiro. E servidão administrativa não é o caso, não tem nada a ver, na verdade, com esse caso.
A servidão administrativa, o que acontece? Ó, imagina que eu tenho aqui uma propriedade da Licínea, propriedade A, e nessa propriedade vai ocorrer a passagem de fios elétricos. Existe a figura do dominante e do serviente. Então, sempre que eu falar de servidão administrativa, eu tenho duas figuras ali. A figura do serviente e a figura do dominante. Ou seja, eu tenho a propriedade e a prestação de um serviço, que é o quê? A passagem de fios elétricos. Então, existe aqui uma servidão administrativa. É uma forma de intervenção do Estado na propriedade que decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, intitulada servidão administrativa. Tá? Então, eu comentei essas outras alternativas porque elas não têm absolutamente nada a ver com o enunciado descrito no problema e como uma forma de você estudar algumas das formas de intervenção do Estado na propriedade. Esse tipo de questão não dá para confundir, porque são conceitos totalmente diversos, né? Um não tem nada a ver com o outro. Então, embora todos sejam relacionados à intervenção do Estado na propriedade, eu tenho conceitos muito delimitados, muito peculiares e específicos. Então, aí compensa nós comentarmos uma por uma, né? Agora, aquelas questões ali muito parecidas, né, muito próximas, agora, há pouquíssimo tempo da sua prova, só vai confundir. É igual falar para você assim, ó, não pense num elefante branco. Não pense no elefante branco. O que você está pensando? Você está pensando no elefante branco. E eu falo para você assim, pare de pensar no elefante branco. Você continua pensando no elefante branco e agora ele está mais forte na sua cabeça. Então, o falar para não pensar em algo pode fazer você pensar mais ainda naquilo. Então, por isso, esse cuidado aqui, tá bom? Ó, então, beleza, fechamos aí essa questão. E agora uma questão sobre atos administrativos. A questão diz assim, ó. A Associação de Moradores do município F solicitou ao Poder Público Municipal uma autorização para o fechamento da Rua de Trás por uma noite, para a realização de uma festa junina aberta ao público. O município, entretanto, negou o pedido ao fundamento de que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora, a ser realizado no mesmo dia. Considerando que tal fundamentação não está correta, pois antes da negativa do pedido da Associação de Moradores, o encontro dos produtores de abóbora havia sido transferido para o mês seguinte, conforme publicado na imprensa oficial, assinale a afirmativa correta. E veja só, a alternativa C diz assim, ó, diante do erro na fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento. Essa teoria, denominada teoria dos motivos determinantes, sistematizada por Gese, o acento ao contrário porque é francês, essa teoria dos motivos determinantes, o que ela estabelece? Ela estabelece que a administração se vincula aos motivos que escolheu para a prática do ato. Então, pela teoria dos motivos determinantes, a administração se vincula aos motivos que elegeu para a prática do ato. O motivo alegado tem que ser verdadeiro e existente, sob pena de invalidação do ato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se seu namorado chegar para você e falar que vai terminar com você porque ele está estudando para a prova da OAB, esse foi o motivo. Então, qual foi o motivo do término? Terminou porque ele quer estudar para a prova da OAB. Esse é o motivo. Pela teoria dos motivos determinantes, o motivo alegado tem que ser verdadeiro e existente. Tem que ser verdade que ele vai estudar para a OAB e tem que existir esse fato que tem a prova da OAB que ele vai estudar para a OAB. Porque se o motivo for falso, o ato vai ser invalidado. Se o motivo for falso, não for verdadeiro, não for existente, o ato vai ser invalidado.
Significa dizer que se ele estiver piriguetando por aí, o motivo que ele alegou para terminar com você é falso. Não existe. Então você pode alegar a teoria dos motivos determinantes e pleitear para voltar. Não, você não vai fazer isso não, mas você vai lembrar a teoria dos motivos determinantes e deixa o cara para lá, né? Faz a fila andar e parabéns para você, não é? Bom, aí o que você vai lembrar? Na teoria dos motivos determinantes, como isso é aplicado no direito administrativo? Veja só, vou dar um outro exemplo. Eu chego ali para o meu chefe e falo assim, chefe, eu sou agente público, tá? Eu quero férias para o mês de dezembro. E aí o chefe vem e alega como motivo que em dezembro muita gente já pediu férias e que em dezembro falta pessoal na repartição. Falta pessoal na repartição. Qual é o motivo alegado? Falta de pessoal na repartição. Motivo alegado tem que ser verdadeiro e existente, sob pena de invalidação do ato. Se eu provar que esse chefe só não queria que eu fosse para a praia e tirasse férias e que era mentira essa falta de pessoal, eu também vou chegar para o chefe e falar o quê? Pela teoria dos motivos determinantes, o motivo alegado é falso. Então, o ato que indeferiu o meu pedido de férias tem que ser anulado. Com essa mesma sistemática. Então, sempre a história do namoro, a história aqui da falta de pessoal na repartição e também o que caiu na prova da OAB, você tem que pensar. O motivo sempre tem que ser verdadeiro e existente. Se o motivo for falso, incide a teoria dos motivos determinantes e o ato vai ser invalidado. É o que nós tivemos aqui. Se eu voltar à questão, ó, houve como justificativa, aqui, gente, na resposta, aqui, erro na fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento. De novo, o motivo tem que ser verdadeiro e existente. O que isso significa? Que aqui está errado tributário, né? Aqui é direito administrativo, ó. Direito administrativo. Tá, gente? Ó, aqui é direito administrativo, não é tributário, não. Ó, e aí o que acontece aqui? A Associação de Moradores do município F solicitou ao Poder Público Municipal uma autorização para fechar a rua por uma noite, para realizar a festa junina. Qual que é o motivo alegado pelo município? O município, entretanto, negou o pedido, ao fundamento que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora, a ser realizado no mesmo dia. Então, o município, câmera 1, o município vem e diz, olha, não vou dar para você essa autorização, porque aqui vai ter o encontro dos produtores de abóbora. Só que isso é mentira. Então, quando o motivo alegado for falso, o ato pode ser invalidado pela incidência da teoria dos motivos determinantes. Vocês nunca mais vão errar isso. Dei o exemplo da vida para ajudar na memorização e aprendizado. Um outro exemplo do José dos Santos Carvalho Filho e, por fim, o exemplo que caiu no exame 19 da prova da OAB, né? Nessa questão com a FGV. Belezinha? A alternativa C é a correta. O que mais? Próxima questão, tema agentes públicos. Mais uma questão aqui. O município Beta verificou grave comprometimento dos serviços de educação das escolas municipais, considerando o grande número de professores gozando de licença maternidade e de profissionais em licença de saúde. Razão pela qual fez editar uma lei que autoriza a contratação de professores por tempo determinado, sem concurso, em situações devidamente especificadas na norma local. Então, veja, estou já com uma situação que, pelo enunciado da questão, pela carinha aqui do enunciado,
eu já estou fugindo da regra. A regra é a obrigatoriedade de concurso público, como eu falei para vocês lá na aula teórica da nossa maratona, porque concurso público obedece o princípio da indisponibilidade do interesse público. A regra é presta concurso. Temos exceções, cargo em comissão, contratações temporárias, que aí não tem, mas é exceção. Isso significa que quando cair já no enunciado uma exceção, pode ligar o radar, o alerta, porque se o enunciado já vem com uma exceção, ele está querendo testar você para saber se você conhece ou não essa hipótese excepcional. Qual é a exceção aqui, ó? Sem a realização de concurso. Não fazer concurso é hipótese excepcional, porque a regra... Qual que é a regra? A regra é ter concurso. Essa é a regra. Ok? Tá, e aí? Aí vem a letra C, cuidando da contratação temporária. E diz a assertiva, a contratação temporária, nos termos da lei, é possível, considerando a situação apresentada, que caracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse é requisito para a contratação temporária. Veja, olha só. Regra, obrigatoriedade de concurso público. Essa é a regra. Onde que está isso? Artigo 37, inciso 2 da Constituição e também princípio da indisponibilidade do interesse público, também princípio da impessoalidade, também princípio da igualdade ou isonomia. Então, tenho várias justificativas para colocar como regra, também princípio da eficiência, para colocar como regra a obrigatoriedade de concurso. Só que nós temos algumas exceções. Por exemplo, né? Exemplo, EX. Cargo em comissão. Que eu falei para vocês lá na maratona, no cargo em comissão é livre tanto a nomeação quanto a exoneração. E, letra B, os contratos temporários ou as contratações temporárias. Contratação temporária também é uma exceção constitucional ao concurso público. Tem lá no site um esquema super legal disso. Você pode acessar no Licínia Rossi, lá nos nossos mapas. Você vai indo por assunto, por tema. Que sempre que nós tivermos uma necessidade temporária, por isso que é contrato temporário, tem que ser um prazo ali temporário, não é para sempre não, que não dê tempo de fazer concurso público por razões de interesse público, vai ser possível, desde que obedecido à legalidade, desde que obedecido o que está na lei, a realização de contratações temporárias, como é o caso dessa questão, e foi exatamente o que a letra C falou. Então, tá errado aqui o não, tá errado aqui, cargos de assessoramento, aqui não é contratação temporária, que é cargo em comissão, independe de previsão legal, também tá errado. Então, aqui, esse é o tipo de questão que eu falo que a alternativa A, B e a D é a alternativa lixo. Por quê? Porque sobre o mesmo assunto, eles tratam o mesmo assunto, volta para cá, de forma diferente, falando que pode aquilo e que não pode. Ou seja, é exatamente o oposto do que seria o correto para a nossa assertiva. E é isso que gera dúvida e por isso que nós vamos ter que lembrar. Contratação temporária eu posso, desde que previsto em lei, para situações temporárias e que tenham um excepcional interesse público naquela contratação e por conta desse excepcional interesse público que eu não vou fazer concurso público. Exceção constitucional ao concurso público. Uma outra questão também sobre os nossos agentes, né? Uma questão sobre agentes públicos e diz: Maria
foi aprovada em concurso para cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Mas, após ter adquirido a estabilidade, foi demitida sem a observância das normas relativas ao processo administrativo disciplinar. Sem observar as normas do processo administrativo disciplinar. Então, veja, olha quantas informações. A Maria tem um cargo público. Se tem cargo, ela faz jus à estabilidade do artigo 41 da Constituição. Estabilidade essa que é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Tá, só que aí ela adquiriu a estabilidade e ela foi demitida, Maria, rua, sem a observância das normas relativas ao processo administrativo disciplinar. Gente, processo administrativo disciplinar, se eu vou atribuir uma penalidade para alguém, eu tenho que necessariamente dar oportunidade de contraditório, de ampla defesa e obedecer todas as normas. Toda vez que uma questão falar sem obedecer às normas, sem obedecer à lei, presta atenção que tem coisa errada. Aí, em razão disso, a Maria ajuizou uma ação anulatória desse ato que demitiu a Maria sem observar as normas que deveria ter observado, na qual ela obteve êxito por meio de uma decisão jurisdicional transitada em julgado. Então, Maria, rua, tchau, demissão. Maria, ajuização, quero voltar. Fui demitida incorretamente, por quê? Porque o trâmite correto e legal do processo administrativo disciplinar não foi obedecido. Na ação e na decisão do juiz jurisdicional transitada em julgado, não é mais passível de recurso, o que eles fizeram? Falaram, Maria, esse ato que demitiu você, ó, tá errado, não deveria ter demitido você. Aí, o que acontece? Nesse interregno, contudo, Alfredo, também regularmente aprovado em concurso e estável, foi promovido e passou a ocupar o cargo que era da Maria. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. O que isso significa? Significa que eu tenho uma situação que envolve a Maria e o Alfredo, uma situação que você tem que entender o que aconteceu. Olha só. Aqui, gente, vou mostrar para vocês, ó. Volta para cá. Não. Aqui no meu livro, eu fiz um desenho disso, dessa hipótese. Estão vendo aqui o desenho? Que ele começa nessa página e vai para essa aqui, ó. E aí, o que acontece? Esse desenho, essa estruturação desse mapinha que tá aqui, ó, tá até a Maria aqui. Parece até que eu sabia, né? Parece até que eu sabia que ia cair a Maria na prova. Eu vou desenhar para vocês aqui na nossa lousa, para você entender qual que é essa situação. Ó, olha que legal. Então, a Maria, vou chamar a Maria de A, tá? Maria ocupava o cargo A. O que aconteceu com a Maria? Demissão. Se Maria foi demitida, o que aconteceu com o cargo A? Ocorreu a vacância do cargo. O cargo ficou vago, ou seja, ficou sobrando um espaço para que alguém ocupasse o cargo, já que a Maria voltou para casa. Maria, triste aqui, voltou para casa porque ela foi demitida. Num segundo momento, vem quem? O Alfredo. E o Alfredo passa a ocupar aquele cargo que estava vago, estava sobrando espaço. O Alfredo veio e ocupou. Então, o servidor B, né, no meu exemplo, ocupou o cargo A. Só que aí, num outro momento, a Maria volta. Essa volta por quê? Porque reconheceram a ilegalidade da demissão. Essa volta, tá aparecendo ali, não? Ó, essa volta da Maria, deixa eu só puxar um pouquinho para vocês mais para cima, porque não tá aparecendo ali, ó, no nosso retorno. Essa volta, então, o Alfredo
ocupou o cargo A, tá? Só que aí, num outro momento, a Maria volta. Essa volta da Maria, o que acontece? Recebe um nome. E, você sabe, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, não dá a volta para mim. Não dá para ficar no cargo A com a volta da Maria, a Maria e o Alfredo, porque não cabe em um cargo 2 servidores, cabe um só. Se a Maria voltou, por quê? Porque sentença jurisdicional transitada em julgado falou que aquela demissão estava errada, então a Maria voltou, ela foi demitida injustamente, a Maria volta. O que acontece? Como chama essa volta? E o que acontece com o Alfredo que vai ter que voltar para o cargo B? Nós temos 2 conceitos, o de reintegração e o de recondução. A volta da Maria chama reintegração. E o que acontece com o Alfredo que sai daqui do cargo A e volta para o cargo B chama recondução. Ele é reconduzido ao cargo de origem. Entendido isso, olha as alternativas. Letra D. Em decorrência da invalidade do ato que demitiu a Maria, ela deve ser reintegrada ao cargo que ocupava. E o Alfredo, reconduzido para o cargo de origem, no nosso exemplo, o cargo B. Ou seja, a Maria, ela é reintegrada para o cargo A. Toda vez que tiver demissão ilegal, o conceito é o de reintegração. Ok? Tudo bem? E aqui é besteira o que está lá. É outra coisa. Ok? Lixo. Informação lixo, porque não tem nada a ver, né? Então, eu tenho aqui essa letra D. Uma outra questão, agora, sobre a temática envolvendo improbidade administrativa. Envolvendo improbidade. Olha o que acontece. O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública por improbidade em desfavor de Odorico. Ou seja, em desfavor é porque o Odorico é o nosso capeta da história, é o que fez coisa errada. Né? O Odorico, prefeito do município Beta, perante o juiz de primeiro grau. Após os devidos trâmites e do recebimento da inicial, surgiram provas contundentes, então eu tenho prova, não é só uma mera alegação, que esse Odorico se utilizava da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, razão pela qual o juízo de primeiro grau determinou o seu afastamento, o afastamento cautelar do Odorico, que é chefe do Poder Executivo Municipal. Chefe do Poder Executivo Municipal é a mesma coisa que falar prefeito. A prova só pôs isso aqui para dar uma confundidinha. Pelo prazo de 60 dias. Muito bem. Nesse caso, o juízo de primeiro grau, o que acontece? O juiz, ele agiu corretamente ao determinar o afastamento do Odorico, que, apesar de ser uma medida excepcional, esse afastamento é medida excepcional. Quando que cabe o afastamento daquele que está acusado de improbidade com um processo em curso? Cabe o afastamento quando o agente se utiliza da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento do processo. Foi exatamente a situação descrita pela questão. Que está escrito aqui, ó, se utilizava da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações. Previsão expressa na Lei 8429 de 92. Certo? É uma questão, inclusive, de índole processual, tá? É uma questão processual aqui, procedimental, melhor dizendo, na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa. É uma questão que, fugindo um pouquinho do que costuma cair sobre improbidade, que sempre cai quais são os atos de improbidade, ou uma situação que traduza os atos em si, essa questão, no exame 23 da OAB-FGV, trouxe uma vertente um pouco diferente. Trouxe uma vertente em que o prefeito está sendo processado e durante esse trâmite ele tem condutas que vão acarretar o seu afastamento.
Por quê? Porque ele se utilizava da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações. Ainda, uma outra questão. Improbidade administrativa, mais uma vez. Em ação civil pública por atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário. Então, veja, quando eu falo de improbidade, administrativa, o que eu tenho? Eu tenho vários atos. Eu tenho 4 categorias de ato. O ato do artigo 9º da Lei de Improbidade, o ato do artigo 10 da Lei de Improbidade, do 10A e do 11. O problema está falando especificamente do 10, que é o dano ao erário, tá? É o 10 que é o dano ao erário, prejuízo ao erário. Então, ação civil pública por atos de improbidade, qual ato? O que causa prejuízo ao erário, que é do artigo 10. Ajuizada em desfavor de José. Então, desfavor de José, quem que é o nosso capeta? O José. Quem está sendo acusado de fazer coisa errada? O José. Servidor público estadual estável. O juiz de primeiro grau, após os devidos trâmites, determinou o quê? A indisponibilidade de todos os bens do José. Por quê? Que tem um patrimônio que é superior, que é maior aos danos e às demais imputações que constam na inicial. Então, indisponibilidade de todos os bens. É como se os bens do José fosse essa pizza. E faz de conta que o dano que ele causou, esse pedaço da pizza aqui, ó, desse conta de reparar o dano. Mas o que o juízo de primeiro grau fez foi declarar a indisponibilidade de todos os bens do José. Então, não só desse pedaço, como também de todo o resto. De todos os seus bens. Tá? Por quê? Porque ele tem mais bens do que o que, se ele for condenado, hipoteticamente, ele deveria pagar para a administração a título de ressarcimento de dano, a título de recomposição desses prejuízos. Então, tem aqui os atos, beleza. Aí, apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão, letra D, deve ser reformada. Por quê? Porque a cautelar somente pode atingir tantos bens quantos necessários, tantos bens quantos bastassem, para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José. Houve aqui uma violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. De novo, é a história da pizza. Para eu decretar a indisponibilidade de bens, eu tenho que, se eu tenho ali um patrimônio de 1 milhão, e o eventual dano que eu causei, se condenada ao final, vai ser de 10 mil reais, por exemplo, ou de 100 mil reais, 100 mil faz de conta o dano, eu não vou congelar os 1 milhão. Por quê? Porque 1 milhão é muito mais do que os 100 mil. Então, por isso que a decisão teve que ser reformada. Por quê? Porque essa cautelar, que cautelar? A cautelar que determina a indisponibilidade dos bens do demandado, não vai ser de todos os bens. Só seria de todos os bens se o que ele tem de bens fosse igual ao que eventualmente foi causado de improbidade e de dano. Nesse caso, ficou claro que o dano, ficou claro aqui por essa palavrinha, ó, o patrimônio é superior, essa palavrinha, aos danos. O que foi decretado de indisponibilidade de bens foi maior ao que precisava. E o fato de ter sido maior fez com que aquela sentença tivesse que ser reformada, porque a cautelar, e o correto é, ela só pode atingir tantos bens quantos bastassem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José. Improbidade.
Mais uma. Raimundo tornou-se prefeito. Ó, sempre improbidade é com prefeito. Prefeito de um pequeno município brasileiro, agora no exame 25. Repare, tem temas, e eu quis trazer isso para vocês, que são recorrentes no exame da OAB, que sempre cai. E por isso, pode passar ano, virar exame, vai continuar caindo. Então você precisa conhecer, foi o que eu mostrei com responsabilidade civil do Estado, com improbidade administrativa, com intervenção do Estado na propriedade, com questões envolvendo contratos, isso vai cair. Contrato de concessão, por exemplo, vai cair na prova. Por quê? Porque sempre cai, tá? Sempre cai. Então vamos lá. Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município brasileiro. Seu mandato teve início em janeiro de 2009 e encerrou-se em dezembro de 2012. Esse foi o período. Em abril de 2010, aqui no meio do caminho, sabendo que sua esposa estava grávida de gêmeos e que sua residência seria pequena para receber os novos filhos, ele compra um terreno e resolve construir uma casa maior. Tudo bem, até aí, beleza, pode querer construir o que ele quiser, desde que seja de forma lícita, né? No mesmo mês, com o orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele usou um trator de esteiras de propriedade do município. Ou seja, ele usou maquinários pertencentes ao município e não dele, para nivelar o terreno da casa dele. Ou seja, ele está deixando de gastar, né, gente? E gastando o dinheiro do município. Isso é nítido enriquecimento ilícito descrito ali no artigo 9º da Lei de Improbidade. Da mesma forma, passear com o carro da administração, levar a namorada para o cinema e viajar com o carro oficial também é enriquecimento ilícito. Não posso usar nada da administração, não posso pegar o papel da administração para levar para o meu filho fazer o trabalho da escola. Não pode, né? Aquele papel pertence à máquina administrativa. Ah, mas foi só uma caneta, não importa, né? Eu peguei algo, o custo, se vai ser R$1, se vai ser R$10 ou se vai ser 1 milhão, aquele valor pertence ao Estado, ao município, né? É um patrimônio público. E aí eu não posso fazer uso desse patrimônio público para fins pessoais, porque se eu fizer isso, isso é enriquecimento ilícito. Muito bem. Aí o Ministério Público ficou sabendo que ele utilizou esse trator em maio de 2015. Então aqui, ó, em 2015, ele fez tudo isso em 2010 e em 2015 o MP, a juíza, ficou sabendo em maio, né, de 2015 e em setembro do mesmo ano, ou seja, em setembro de 2015, ajuizou uma ação de improbidade contra o Raimundo. Após análise da resposta preliminar, o juiz recebeu a ação e ordenou a citação do réu em dezembro de 2015. Então, veja, tem uma série de prazos aqui. Considerando o enunciado da questão e a lei de improbidade, em especial as disposições sobre prescrição, prescrição está lá no artigo 23 da LIA, das eventuais sanções a serem aplicadas, o Raimundo a serem aplicadas a Raimundo é de quanto, né? 5 anos. Tendo como termo inicial o término do exercício do mandato. Quando que acabou o mandato? Olha a nossa linha do tempo. Dezembro de 2012, é o que está lá na alternativa. Logo, como a ação foi ajuizada em setembro, não ocorreu prescrição. Por quê? Porque de dezembro de 2012, quando terminou o mandato, haveria o prazo de 5 anos. O prazo prescricional de 5 anos, mas em setembro de 2015, o MP veio, ó, e já ajuizou a ação. Então, nesse período aqui, ó, de 2012 a 2015,
não ocorreu a prescrição. Eu estava ali dentro do prazo, então não ocorreu a prescrição no caso concreto. Beleza? E uma última questão sobre improbidade, exame 26. Raul e Alberto inscreveram-se para participar de um concorrido concurso público. Raul estava mais preparado, combinaram que ele faria a prova rapidamente e logo depois deixaria as respostas na lixeira do banheiro. Então, eles vão prestar ainda o concurso, para que o Alberto pudesse ter acesso a elas. Então, dupla dinâmica, Alberto e Raul, querendo fraudar um concurso público, né? A fraude só veio a ser descoberta após o ingresso de Raul e de Alberto no cargo. Então, eles fizeram uma fraude para entrar no cargo e passaram, né? Fato que ensejou o afastamento deles. Após rígida investigação policial e administrativa, não foi identificada, na época do certame, a participação de agentes públicos no esquema. Então, eles fizeram por conta própria e eles não eram nada, né? Não eram agentes públicos. Não eram nada, não era agente público. Estava prestando ainda o concurso para ver se ia passar, para ver se ia conseguir passar. Acabou que passaram, né? Mas não eram ainda agentes públicos. Sobre os procedimentos de Raul e de Alberto, com base nas disposições da lei de improbidade, assinale a alternativa correta. Qual que é a correta? A letra D. Eles não praticaram ato de improbidade. Por quê? Porque no momento em que ocorreu a fraude no concurso, não teve a participação de agentes públicos. Veja, essa questão era uma pegadinha de prova. Por quê? Porque eles frustraram a licitude do concurso público. Só que eles ainda não eram agentes públicos, né? E o que acontece? Se tivesse a participação de agentes públicos, aí eles seriam os terceiros que induz, concorre ou se beneficia do ato. Mas como o problema deixou claro que não teve a participação de agentes públicos, eu não consigo enquadrar essas duas pessoas do exemplo no artigo 3º da lei de improbidade que eu comentei na teoria da maratona. Não consigo. Por quê? Porque não teve a participação de agentes públicos nesse esquema. Então, teve improbidade? Não, não teve improbidade. Para responder pela lei de improbidade, não teve. Tudo bem? Gente, era isso que eu gostaria aí de pontuar para vocês sobre aí a nossa aula, né? Lembrando que todos os mapas sobre improbidade eu tenho aqui para vocês lá no nosso esquema, lá nos nossos mapas mentais, que eu falei para vocês. Então, se você digitar a disciplina, o assunto, você encontra e cada quadradinho daquele, eu garanto, é uma questão da sua prova. Então, vale aí você olhar, você analisar, para dar essa última recapitulada. Qualquer quadradinho a mais daqueles que você consiga olhar, qualquer slide a mais da nossa maratona que você consiga estudar, pode ser o diferencial daquele ponto que você precisa para ser aprovado. Eu deixo um beijo carinhoso no seu coração, espero notícias. Nós resolvemos aí 11 questões, um montão de questões com aprofundamentos. Eu tenho certeza que se cair um desses temas da nossa aula de hoje, você vai acertar. Me adiciona lá, tô esperando você no Instagram, notícias, tira foto do seu caderno, eu quero ver como tá, posta ali a foto, marca os professores daqui do Saraiva Prova, marca a Licínia lá, marca o Instagram do Saraiva Prova, porque nós queremos espiar você e saber se você tá estudando aí tudo bonitinho e de forma organizada. Tudo bem? Um beijo grande, boa prova, boa sorte e mande notícias.